1 João capítulo 3, acompanhem-me. Para onde vamos, meus amigos? Para a segunda mensagem de 2026, o segundo sábado. Não estamos aqui para brincar, meus amigos. 1 João capítulo 3, a Bíblia diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Todos olhem para o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos como? Vamos lá, falem comigo. Seremos como? Seremos como Ele. Para sermos salvos na segunda vinda de Cristo, precisamos ser como Jesus. E isso nos leva de volta à semana da criação, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E o quê? A semelhança de quem? Em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 18 diz: porque todos nós contemplamos como por um espelho a glória do Senhor. Somos transformados à sua imagem, de glória em glória, como que pelo seu Espírito. Portanto, precisamos ser transformados à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Se isso estiver claro, meus amigos, digam amém. E é isso que Cristo está esperando em nós, antes de concluir a obra de salvação. Lições objetivas de Cristo, na página 69, diz: Cristo aguarda com anseio a manifestação de si mesmo na igreja. Quando o caráter de Cristo, quando o que, meus amigos? O caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, então Ele virá. Então Ele virá para nos reivindicar como seus. Quero refletir o caráter de Cristo. Você quer? Amados, quero falar ao coração de vocês hoje. Porque pessoas estão morrendo e indo para uma sepultura sem Cristo. As pessoas tiveram oportunidades de receber a verdade bíblica, mas se rebelaram. Que isso não aconteça com você. Se isso estiver claro, meus amigos, digam amém. Então, qual é um dos principais motivos pelos quais tantas pessoas não conseguem refletir o caráter de Cristo? Vejam bem, meus amigos, um dos motivos é que algumas pessoas são rebeldes declaradas. Você é um? Você é um? Outro grupo que é muito sincero. Eles querem refletir o caráter de Cristo, mas são ignorantes. Em qual grupo você está hoje? E há alguns que sabem, mas se desviaram. Em qual grupo você está hoje? No entanto, existem ainda outros que conhecem e estão experimentando a reprodução do caráter de Cristo em suas vidas. Em qual grupo você está? Em segundo lugar, outra razão pela qual muitas pessoas não conseguem refletir o caráter de Cristo é porque foram ensinadas a acreditar em vez de serem como Cristo. Você precisa mudar seu caráter. Mas a Bíblia ensina que você não pode mudar o seu caráter. Se isso estiver claro, meus amigos, digam amém. Em Jó capítulo 14, versículo 4 está escrito: quem pode tirar algo puro de algo impuro? Não, nenhum. Podemos mudar nosso caráter? Se isso estiver claro, meus amigos, digam amém. Em Jeremias capítulo 13, versículos 23 diz: pode o etíope mudar a sua pele? Qual é a resposta? Você não pode alterar o seu caráter. Será que o leopardo pode mudar suas manchas? Não, você não pode mudar o seu caráter. E era isso que Paulo queria dizer quando afirmou: pois o que sei que é bom eu não faço, mas o que sei que é mal esse faço. E então Paulo diz: ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E Paulo diz: não posso mudar meu caráter. E é por isso que em Romanos 7, versículo 25, Paulo pôde dizer: dou graças a Deus por meio de Cristo. Cristo pode mudar nosso caráter, mas Cristo não vai agir sem a nossa participação. Essa vai ser potente, sim. Cristo não fará isso sem a nossa ajuda, porque 1 Coríntios capítulo 3, versículo número 9 diz que devemos ser colaboradores, trabalhadores juntamente com Cristo. Vamos para 1 Coríntios capítulo 3.
1 Coríntios capítulo 3 nos é dito, enquanto você está indo para lá, no livro Graça Maravilhosa, você valoriza a graça de Deus? A página 319 diz, o homem nada pode realizar sem Deus, e Deus organizou seus planos de modo que nada se realize na restauração da raça humana, sem a cooperação do humano com o divino. Se estiver claro, digam amém. A parte que o homem precisa sustentar é imensuravelmente pequena. No entanto, no plano de Deus, essa é a parte necessária para que a obra seja um sucesso. E qual é a fórmula secreta para que possamos ter o caráter de Deus? Qual é a fórmula secreta para receber o caráter de Deus? O que aprendemos no último sábado? Que os hábitos moldam o caráter, mas o que determina os hábitos? Suas ações repetitivas. Obrigado, pregador. Dizem que as ações geram hábitos. Os hábitos moldam o caráter. Então, se queremos um caráter semelhante ao de Cristo, por onde devemos começar, meus amigos? Amados, somos informados no volume 6, página 87, que deve haver muito menos pregação e muito mais ensino. Vamos direto ao assunto, meus amigos. Vamos ao tabuleiro. Qual é essa fórmula secreta? Nos foi dito, meus amigos, repetir o quê? Hábitos. É isso que devemos observar. Ações levam ao quê, meus amigos? Hábitos. Hábitos. E o que isso acarreta? Caráter. E essa é a experiência que precisamos, caráter. Mas hoje quero compartilhar com vocês que enquanto ações levam a hábitos, hábitos levam ao caráter. Caráter leva a algum lugar. Meus amigos, caráter leva a um destino, que leva ao quê? Anotem isso, meus amigos, anotem isso. Bem menos sermões e muito mais ensino. Olhem para a sua tela aqui e diz que atos repetitivos em um determinado percurso se tornam hábitos. Então, o que leva à formação de hábitos, meus amigos? Ações repetitivas leva à formação de hábitos. Desça correndo. Uma vez formados, os hábitos se fixam cada vez mais firmemente em quê? No caráter. Aquela citação que lhes dei no último sábado. Vejam, uma que é mais potente. E diz, observem com atenção, não é por meio de um único ato que o caráter é formado, mas por meio de quê? Mas é pela repetição de atos que os hábitos se estabelecem e o caráter se consolida. Se isso estiver claro, meus amigos, digam amém. As ações geram hábitos e os hábitos geram caráter. E o caráter nos leva ao que agora? Destino. Qual será o meu destino? Qual será o seu destino? É a vida eterna ou a morte eterna? Larguem isso, meus amigos. Qual delas você gostaria de experimentar? Qual delas vocês querem experimentar, meus amigos? Qual deles? Vida eterna ou morte eterna? Apocalipse capítulo 22. O caráter conduz ao destino. Nos é dito no verso 11, somos instruídos. Se vocês são injustos, continuem sendo injustos. Isso é caráter. Se você é imundo, continue imundo. Isso é caráter. Se você é justo, continue sendo justo. Isso é caráter. Se você é santo, continue sendo santo. Isso é caráter. Versículo 12. Eis que venho sem demora. A minha recompensa está comigo para dar a cada homem segundo as suas obras. Qual é esse destino agora? O versículo 14 diz, se vocês são justos, se vocês são santos, então o seu destino é através dos portões dos céus. Se isso estiver claro, meus amigos, digam amém. Então, qual é o destino daqueles que são imundos? Para aqueles que são injustos, o verso 15 diz, pois sublinhem, 100 meios, fora dos portões dos céus, fora dos portões. Junto deles estão os cães, feiticeiros, mentirosos, assassinos, idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Se isso estiver claro, meus amigos, digam amém. O caráter leva ao destino. Vejam esta declaração aqui. A formação do caráter é o nascimento de uma vida inteira. E para onde, meus amigos?
para a eternidade. Se todos pudessem perceber isso, se despertassem para a ideia de que estamos individualmente decidindo nosso destino, seja a vida eterna ou o que, meus amigos? Ruína eterna. Que mudança ocorreria? Misericórdia. De que forma esse tempo de graça seria ocupado e que caráteres diferentes preencheriam o nosso mundo? Deve haver uma mensagem para mostrar às pessoas que o caráter leva ao destino. Então, já que queremos o destino certo, já que queremos que meus amigos, tenham o caráter correto, por onde devemos começar? Podemos começar mudando nosso caráter? Não podemos fazer isso. Por onde podemos começar? Precisamos mudar nossos hábitos. Mas o que leva à formação de hábitos? Ações. Mas o que leva à ação, meus amigos? Vamos lá. O que leva à ação são os nossos pensamentos. Em nossa o quê? Nossa mente. Isso faz sentido, meus amigos? Então, por onde devemos começar? Devemos começar pela mente, pelos pensamentos. Provérbios 23. É isso que a Bíblia diz em Provérbios 23 e versículo número 7. Como um homem pensa em seu coração, meus amigos, terminem isso. Agora, só se falava daqui em diante. Como um homem pensa em seu coração, assim é. Concluam. Isso significa que ele também é. Isso é caráter. Caráter é quem você é. Se isso estiver claro, meus amigos, digam amém. Portanto, para alcançar um caráter divino, você deve começar pelos seus pensamentos. Você deve começar pela mente. E é por isso que Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, o que devemos fazer? Sobre essas coisas, precisamos pensar sobre essas coisas. We must think on these things. Salvos para servir que estão no local e salvos para servir internacionais. Para que eu possa ser claro, Satanás entende do que estamos falando hoje. E Satanás vai garantir que seus pensamentos e mente sejam impuros, para que seu caráter também seja impuro. E é por isso que Satanás nos tenta a colocar lixo dentro. O que acontece quando você coloca lixo dentro? Terminem. Lixo entra, lixo sai. Vejam só essa declaração aqui, meus amigos. Escutem. Mas não podem receber mais luz aqueles que permitem que seus pensamentos se detenham constantemente em coisas fúteis. Se sua mente estiver voltada para coisas fúteis, qual será o seu caráter? Vamos lá, falem comigo, escutem. A mente deve ser guardada como um tesouro celestial, com alimentos que nos permitam crescer. Como? Espiritualmente. Se você deseja ter um caráter espiritual, o que deve cultivar na mente? Quais são os aspectos da espiritualidade que você considera? Salvos para servir, falem comigo. Jovens, vocês não podem mudar o seu caráter. Vocês não têm controle sobre o caráter e o destino. Mas vocês têm controle sobre o que, meus amigos? Sobre os pensamentos, sobre a sua mente. Por que você acha que o diabo tomou conta das redes sociais? Eu me pergunto, porque Satanás sabe que as redes sociais estão cheias de frivolidade, mundanismo, lixo entra, lixo sai. Embora haja aspectos positivos nas redes sociais como plataformas ou salvos para servir, amém? A maior parte disso é pagão, mundano e sem religião. E Satanás sabe disso. Por meio das redes sociais, ele pode enfraquecer sua concentração mental. Sim, ele pode diminuir sua capacidade de concentração. Então você não tem apreço por coisas espirituais? Escutem o que é isto. É um aviso. Escutem o que está escrito aqui. Durante o período em que a pessoa está acordada, a mente estará constantemente ocupada. Se a mente se detém em assuntos sem importância, o que acontecerá? Não, eu quero que todos vocês falem comigo. O que vai acontecer? O intelecto é o quê? Enfraquecido. Pode haver alguns lampejos espasmódicos de pensamento, mas a mente não está disciplinada para o quê? Para acalmar, serenidade e reflexões.
Não é de admirar que algumas pessoas não tolerem os estudos bíblicos, pois as redes sociais destruíram sua concentração, e é por isso que devemos controlar e proteger a mente. Provérbios capítulo 4, larguem isso, meus amigos. Qual capítulo de Provérbios? Provérbios capítulo 4 e versículo 23 diz: acima de tudo, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Lixo entra, lixo sai. Coisas boas entram, coisas boas saem. Coisas espirituais entram. O fruto será um caráter espiritual. Se isso estiver claro, meus amigos, digam amém. Permitam-me ouvir um sonoro amém. Precisamos de pensamentos positivos. De que precisamos, meus amigos? Larguem essas coisas. Temos controle sobre o pensamento positivo. É disso que precisamos. Coloque no chão. Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quais são essas duas primeiras palavras? Amém. Quais são essas duas primeiras palavras? Eu posso citar Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, onde a Bíblia diz: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vocês, tanto querer quanto efetuar. Qual é essa expressão? Ambos querem. Então, o que significam essas duas palavras junto com eu posso? Eu vou, eu posso, eu vou. Anotem Marcos capítulo 5, versículos 28 ao verso 32. Havia uma mulher com fluxo de sangue. Por quanto tempo? Se vocês se lembram, por 12 anos. Ela ia a todo o lado, ela procurou por todos os supostos médicos, mas não melhorou, pelo contrário, ela piorou. Mas o que ela disse em relação ao pensamento positivo? O que ela disse ao ver Cristo? Vamos lá, falem comigo. O que ela disse? Se eu tocar na orla de sua veste, ficarei curada. Isso é pensamento positivo, eu ficarei. Vou anotar isso, meus amigos. Qual é a expressão? Eu posso, eu vou, eu ficarei. Isso é pensamento positivo. Então, para que possamos ter os hábitos corretos e o caráter piedoso a fim de alcançarmos a vida eterna. Se isso estiver claro, meus amigos, digam amém. E agora vou compartilhar com vocês uma afirmação poderosa para confirmar que o pensamento negativo levará à sua destruição, enquanto o pensamento positivo derrotará Satanás. Muito bem, amigos, vamos para 2 Coríntios capítulo 10. O segundo sermão de 2026, Senhor tenha misericórdia, menos pregação, muito mais ensino, volume 6, página 87, segundo Coríntios capítulo 10, vejam o que diz esta declaração, meus amigos, me deem isso, vejam na tela. Ao adversário das almas não é permitido ler os pensamentos dos homens. Satanás consegue ler nossos pensamentos? Não. E é por isso que você nunca poderá dizer que nunca poderá ser salvo, porque a vitória da salvação começa na mente, nos pensamentos, e Satanás não pode ler seus pensamentos. Amém? Então Cristo garantiu, tornou certo que podemos vencer. Mais uma vez, Satanás não consegue ler os seus pensamentos dos homens, mas é um observador perspicaz. Ele observa as palavras, contabiliza as ações e adapta habilmente suas tentações para atender às necessidades daqueles que se colocam em seu poder. Escutem todos agora, apertem o cinto de segurança. Aqui está, palavras em vermelho. Se nos esforçássemos para reprimir, não compartilhar, reprimir, não expressar, reprimir, não falar em voz alta. Se nos esforçássemos para reprimir pensamentos pecaminosos, reprimiremos sentimentos pecaminosos, não lhes dando expressão. Não o quê? Não dando expressões em palavras ou ações. Quais são as próximas 4 palavras? Satanás será derrotado. A salvação bateu à sua porta e a pergunta é: você ouviu a batida na porta? Se alguém ouvir a minha voz, abra a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele pode estar comigo para aquele que quiser. Eu concederei? Posso permitir que você se sente comigo? Destino, meus amigos. Satanás seria vencido, Satanás seria derrotado. Escuta um sonoro amém?
do I hear a resounding amen. Embora a vitória comece na mente, nos pensamentos, ok? Precisamos ter o raciocínio correto. Eu posso, eu vou, eu consigo. Quanto mais você fizer isso, mais se tornará um cristão de verdade por hábito. Você possuirá o caráter de Deus. Você será salvo. Mas isso não pode durar apenas um dia. Isso não pode durar apenas uma semana. Isso não pode durar apenas um mês. Amados, existe algo chamado consistência. A maioria dos jovens não conseguem refletir o caráter de Cristo, não porque desconhecem os passos para a salvação, mas sim por falta de consistência. Os pais não estão refletindo o caráter de Jesus, não porque sejam ignorantes, porque salvos para servir, mas porque lhes falta o quê? Falem comigo, o que lhes falta? Qual é essa palavra? Consistência. A consistência leva ao sucesso. Meus amigos, vocês só serão bem-sucedidos se forem consistentes em fazer essas coisas. Vamos para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, no verso 13 diz, começando no verso 12, por causa do aumento da iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Verso 13, mas aquele que perseverar até o fim, qual é a palavra? Que palavra é sinônimo de consistência? Perseverança. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vocês devem ser consistentes até o fim. Isso está em Mateus 24, verso 13. E hoje eu quero dizer a vocês que a consistência é uma joia. Ser constante é uma preciosidade, assim como Cristo disse aos líderes mornos em Apocalipse capítulo 3, eu te aconselho que compres de mim ouro. Esse ouro é caráter, esse ouro é fé. Com que frequência precisamos comprar esse ouro? Com que frequência devemos ser fiéis a Cristo ao longo da vida? Então, o ouro é o quê? Consistência. Hoje, você compraria esse ouro? Você compraria essa joia? A irmã White diz, observem com atenção, consistência é o quê? Estou vendo algo hoje, vocês vão comprar? Estou vendendo algo hoje, vocês estão comprando? Cristo está vendendo algo hoje, vocês vão comprar? Oh, consistência! A que se refere, meus amigos? Vão até Malaquias, Malaquias capítulo 3. Muitas pessoas dizem, pastor, eu quero ser salvo, o que devo fazer? Eles vêm até o local dos salvos para servir e eles estão também online e ouvem os passos espirituais para se tornarem mais parecidos com Cristo. O que acontece é que começam hoje e desaparecem amanhã. O que lhes falta? 31 de dezembro de 2025. Eu já tenho minha resolução de ano novo. Eles começam em 1º de janeiro de 2026, mas no dia 9 de janeiro eles pararam. Partindo e parando como um veículo. Vrum, pac, 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 pac. Vrum, pac, 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 pac. Iniciam e param. O que lhes falta? Eles carecem de consistência. A consistência é uma preciosidade. Cristo está vendendo. Vocês vão comprar, meus amigos? Os jovens, não se concentrem no caráter. Pais, não se concentrem no caráter. Priorizem a consistência. Posso fazer uma pergunta? Quantos de vocês já plantaram uma semente? Levantem as mãos. Você planta uma semente para colher uma safra? Amém. Você se concentra na colheita ou em plantar a semente? Germinar essa semente, você se concentra em quê? Regar, amém? Você se concentra em podar e cuidar, amém? E amarrar aquele pé de tomate a uma vara para que ele não caia, amém? Você se concentra em ser constante e no devido tempo a natureza de Cristo opera um milagre. Essa semente de tomate produz uma colheita de tomates, amém? Então em que você se concentra? Não na fruta, você se concentra em quê? Na consistência. Se isso estiver claro, meus amigos, digam amém. Concentrar-se em quê? Ser constante. O segundo sermão de 2026. Concentre-se em ser consistentes, porque a consistência é uma joia.
consistent because consistency is a jewel. Uma panela vigiada nunca ferve. Vocês já estiveram cozinhando com pressa e ficou de olho na panela? Não precisa levar nada, demora mais tempo para ferver. Panela vigiada nunca ferve. Em segundo lugar, vocês já se exercitaram e tiveram a sensação de que o tempo estava passando mais devagar? Você está fazendo um treino de abdominais e pensa o quê? O tempo passou devagar. 45 segundos. Uma repetição. É como se você dissesse: You're like, panela vigiada nunca ferve. Vamos a Lucas capítulo 18, o segundo sermão de 2026. Jovens, eu quero que todos vocês sejam salvos. Confiem em mim. Acreditem, eu amo todos vocês. Pais, eu amo todos vocês. Cristo te ama. Estamos nos concentrando naquilo que não podemos mudar, mas podemos nos concentrar naquilo que podemos controlar. E isso é a consistência. Vocês não podem mudar o seu caráter. Lucas capítulo 18. Anotem todos esses versículos que falam sobre ser constante. Está presente em toda a Escritura. Lucas capítulo 18. all throughout Scripture, Luke chapter 18. No versículo 1, ele contou-lhes uma parábola, dizendo-lhes que deveriam orar sempre e nunca desanimar. O que significa consistência nesse versículo? Sempre. O que os homens sempre devem fazer? Precisam orar. Temos controle sobre isso? Sim. Vamos para Efésios capítulo 6. Lemos que devemos vestir toda a armadura de Deus para resistir ao diabo. Queremos a vitória sobre o pecado. Os últimos dias chegaram. Devemos vestir toda a armadura de Deus, e a peça final da armadura está no versículo 18. Piece of the armor is in verse 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso. O que significa consistência, meus amigos? Digam-me. Sempre. Então, o que devemos fazer sempre? Vigiar e orar. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Seja constante. É Cristo quem opera o milagre para que você tenha o caráter dele. Se isso estiver claro, meus amigos, digam amém. Deixe-me apresentar um dos benefícios de ser constante. Vamos para João capítulo 8. Of being consistent. Go to John chapter 8. Eu quero que todos leiam o verso 29 e me digam qual será o benefício de simplesmente sermos constantes. Em João capítulo 8, versículo 29, Jesus disse: Aquele que me enviou está comigo. Meu Pai não me abandonou, porque sempre faço o que lhe agrada. Qual é a vantagem de ser constante? A presença de Deus. A presença de Deus. Vamos lá. A presença de Deus sempre permanecerá conosco. Isso significa que a inconsistência fará com que o Espírito de Cristo nos abandone. A consistência é uma joia. Quem quer essa joia, meus amigos? Quem quer isso? Então a pergunta, meus amigos, com quantas coisas devemos ser consistentes em 2026? Quantas coisas são necessárias para que possamos ter o caráter de Cristo? Com quantas coisas devemos ser consistentes? Quantas coisas? Tudo. Everything. Mas aqui está o que eu quero que vocês façam. Quero que todos escolham uma coisa. Quantas coisas? Uma coisa. Escolham uma coisa que você sabe. Se você for constante nessa única coisa, vocês poderão ter o caráter de Cristo. Pessoal da minha esquerda, qual é a coisa essencial para vocês? Oração. Estudo bíblico. Reunião de oração a noite toda. E anunciaremos em breve. Alguém mais à minha direita. Qual é uma coisa com a qual vocês acham que devem ser constantes em 2026 para ter o caráter de Deus? O que agora? Jejum. Alguém mais? Devoção. Alguém mais? Evangelismo, compartilhamento, ser constante. Escolha uma coisa. Eis um desafio agora. Seja constante com essa única coisa por 40 dias. Vamos para Mateus capítulo 4. Quanto tempo, meus amigos? Durante 40 dias. E esforcem-se para serem constantes. Por quantos dias Cristo jejuou e orou para enfrentar as tentações de Satanás e vencê-las naquele deserto? Por quantos dias, meus amigos? Durante 40 dias Cristo foi constante? Sim. Então vocês aceitam o desafio de 40 dias hoje? 10, 11, 12 de janeiro de 2026. Escolham uma coisa e sejam constantes nela por 40 dias. Isso é Mateus capítulo 4, versículo 1 ao verso 4. Amados, próximo ponto.
Uma coisa que vocês devem fazer ao planejar ser constantes todos os dias é não deixar que nada os interrompa. Sejam constantes. Anything interrupt you from being consistent. Vocês acreditam que o diabo ouviu esse sermão? Será que Satanás está ouvindo o que você está ouvindo agora? Então, o que vocês acham que o diabo vai fazer para garantir o quê? Que você seja inconstante. Vejam agora Obreiros do Evangelho na página 100 diz: guarde com zelo. Guardar como? Guarde com zelo sua hora de oração, estudo bíblico e autoexame. Reserve uma parte de cada dia para o estudo das Escrituras e a comunhão com Deus. Assim você obterá força espiritual e crescerá na graça de Deus. Guarde com zelo, seja constante. Amados, a menos que alguém esteja morrendo, não interrompa essa sequência. Sejam constantes. Ficou claro? Permitam-me apresentar duas afirmações aqui. Olhem para a sua tela e diz que nada te afaste disso. O que significa o nada? Que nada o impeça de se dedicar à construção do caráter, mas faça seu trabalho pelo tempo e pela eternidade. Quais são as próximas 5 palavras em azul? Viva uma vida de consistência. Que nada, o que também significa ninguém, a menos que alguém esteja morrendo. Onde está o meu telefone? Se chega a hora de oração e o telefone toca, o que você faz? Senhor, aguente firme. Senhor, aguente firme. Entrarei em contato com você em 5 minutos. Clip. Alô? Deixe o telefone tocar. Para que foram criados os telefones? Deixe tocar. Desligue isso. Amém. Se você estiver em seu quarto de oração, em casa, e alguém lhe chamar, não dê atenção a nada, a menos que a casa esteja pegando fogo. Não quebrem essa sequência, meus amigos. Sejam constantes, ok? Do not break that streak. Be what, my friends? Consistent. All right. Escutem o segundo sermão de 2026. Escutem. Seu último pensamento à noite. Seu primeiro pensamento pela manhã deve ser sobre quem? Amados, seu último pensamento. Quantos de vocês são culpados? Seu último pensamento antes de dormir é dar uma olhada nas redes sociais? Falem comigo. Talk to me. Não me admira que você nunca consiga ter o caráter de Cristo e a primeira coisa que você vê ao abrir os olhos de manhã é o seu celular. O que há nas redes sociais? E-mail, Hotmail, Outlook, Gmail, seu e-mail, AOL. Eles ainda usam AOL? Gmail, your email, AOL. Do they still have AOL? You Você got tem mail. uma nova mensagem. Cristo quer nos enviar uma mensagem, que este seja seu desafio, e enquanto você semeia essa semente, seja a última coisa que faça antes de dormir, e a primeira ao acordar. Simplesmente seja consistente nisso, seja constante nesse aspecto, e é Cristo quem realizará uma obra sobrenatural e fará com que você se torne semelhante a Ele. Se isso não for um problema, meus amigos, digam amém. Escutem o que está escrito aqui, vejam, Cristo não nos deu nenhuma garantia de que alcançar a perfeição de caráter seja uma tarefa fácil. Jovens, adultos, crianças, pais, não é fácil ser constante. Não é fácil ser consistente. It's not easy to be consistent. Um caráter nobre e multifacetado não é herdado. Não nascemos com isso. Não nos acontece por acaso. É formada, palavras de cor azul, batalhas severas consigo mesmo. Conflito após conflito deve ser travado contra tendências hereditárias. Meus amigos, precisamos nos criticar. Fale consigo mesmo de tal forma que, se alguém ouvisse, diria: Andrew enlouqueceu. Someone saw you, they would say, Andrew has gone mad. Faça autocrítica. Andrew, por que você gosta tanto disso? Andrew, por que você não ama Cristo, a sua verdade, as reformas, as críticas? Fale consigo mesmo. Andrew, o que está impedindo você de ser constante? Você deve argumentar, criticar a si mesmo. Ficou claro? Você precisa lutar contra si mesmo. Caminho a Cristo, página 43, está escrito: a maior guerra que já foi travada é a guerra contra si mesmo. Hebreus capítulo 12. Vamos lá comigo. Para onde vamos, meus amigos? Hebreus capítulo 12. Vejam comigo o verso 4. Ser constante não é fácil. Você tem que lutar contra si mesmo. Hebreus capítulo 12, verso 4 diz: vocês ainda estão aí? O verso 4 diz: vocês ainda não resistiram até o sangue, lutando contra o pecado. Resista até sangrar. Resista até sangrar. Resist
until you bleed. Resist until you bleed. E o verso número 2 diz, olhando para Jesus, digam-me no segundo verso se você encontra alguma palavra que seja sinônimo de constante. Verso 2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, desprezando a vergonha e agora está sentado à direita do Pai. Que palavra ou frase no segundo verso é sinônimo de consistência? Suportem a cruz, meus amigos. Ele manteve a consistência. Ao olhar para Cristo, ele se mostrou constante. Como homem, podemos ser constantes. Verso 4, você deve resistir até o sangue, lutando contra o pecado. Meus dois últimos pontos. Haverá dias em que você não terá vontade de ser constante. Aquela coisa que você anotou, chegará o dia em que você sentirá que não quer fazer aquilo hoje. Então, o que devemos fazer? Como devemos reagir? Bem, quando os dias chegam, não temos vontade de fazer aquilo que é espiritual. Sinto que, como Paulo, aquilo que sei ser bom, eu não faço. Aquilo que sei que não deveria fazer, faço. É muito estranho, não é? Você não tem desejo por coisas boas, mas tem desejo por coisas ruins. Que estranho, não é? Então, o que você deve fazer? O que fazer quando esse dia chegar? Não estamos com vontade de ser constantes. Em quem devemos confiar? Em Jesus. Como Cristo se sentiu no Getsemane, Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Pai, hoje eu não quero ser constante, mas o que Cristo orou depois? Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. My will, but thy will be done. Escutem, quando Cristo pensou em desistir, o desejado de todas as nações, quando Cristo, como homem, sentiu vontade de desistir, disse, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando Cristo orou sinceramente, algo sobrenatural aconteceu. Um anjo desceu para fortalecê-lo. To strengthen him. Um anjo desceu para fortalecê-lo, para que ele pudesse seguir em frente e ser constante. Fortaleça-o para que persevere até o fim. Então, que oração devemos fazer quando esses dias chegarem? Não sentimos vontade de ser constantes. Vão para Lucas 22, meus amigos. Lucas, para qual capítulo vamos? Façam a oração que está em Lucas capítulo 22, verso 42 a 44. Aqueles dias virão, pessoal. O que você deve fazer quando sentir vontade de desistir? Você sente que não quer ser coerente com a sua vontade, Pai, porque a minha vontade diz que eu não quero fazer isso, mas a tua vontade diz que eu devo fazer isso. Por quê? Porque eu quero o quê? Seu caráter. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Próximo ponto. Torne sua espiritualidade a mais prática possível. Quero que todos vocês acompanhem seu sucesso. Fazer o quê? Acompanhe seu sucesso. A única coisa que fará você se tornar como Cristo, fazer isso por quantos dias? 40 dias. 40 dias. Após 40 dias, torna-se parte de você. Amém? Após 40 dias, torna-se parte de você. 40 dias. Isso é Bíblia, meus amigos. E acompanhem seu sucesso. Observem com atenção. Vamos ver se isso é bíblico. Em 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. O que Samuel construiu? Após Deus conceder a ele e aos israelitas a vitória na batalha, ele ergueu o quê? A victory in battle. He erected a what? Um Ebenezer, como um lembrete diz, até aqui Deus me trouxe. O que significa que Deus pode me levar a um próximo ponto no futuro. Ele estava monitorando o seu sucesso. O Salmo 90, versículo 12 diz, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance a sabedoria no meu coração. Então peguem seus calendários, e se naquele dia vocês não tiverem sucesso, quero que todos vocês verifiquem seus calendários. Verificar, 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 verificar. É isso. Comemore seu sucesso. Aliás, o que há de errado com esse calendário? O que há de errado com esse calendário? Segunda-feira é o primeiro dia da semana. Não consegui encontrar algo melhor, amigos. Então, peço desculpas por isso. Peço desculpas. Amém. Amém. Mas acompanhem seu sucesso. Isso está na palavra de Deus. Vejam só isso, meus amigos.
at this, my friends. It E says, diz, observe com atenção as palavras em vermelho. Vocês, caros leitores, têm mantido em seus diários um registro fiel de sua negligência com os deveres? Escutem, você registrou seus erros e enganos, palavras azuis. Você gravou o quê? As vitórias conquistadas. Vocês veem, meus amigos, sobre a inclinação para a gratificação pessoal. Registre suas vitórias. Se você manteve a regularidade aos domingos, confira seu calendário. Faça uma anotação em seu diário. Se isso estiver claro, meus amigos, digam amém. É isso que Deus diz. Se um dia você falhasse, tente não falhar 2 dias seguidos, meus amigos. Sim, amém. Examine-se a si mesmo. O que deu errado e transformar o fracasso em vitória no 3º dia. Se isso não for um problema, meus amigos, digam amém. Acompanhem seu sucesso. Próximo ponto. Quero que vocês tomem nota disso. E isso tem sido algo pessoal para mim. Estabeleçam um sistema de recompensas para si mesmo. O quê? Um sistema de recompensas. Isso significa que, se você foi consistente hoje, recompense-se. if you were consistent today, reward yourself. Você está rindo? Isso não significa que você deva ir comprar sorvete. Amém? Amém? Isso não significa assistir a um filme. Amém? Mas encontre uma forma de recompensa. Isso está na Bíblia. Apocalipse 22, verso 11 e verso 12. Porque você é justo, porque você é santo, eis que venho em breve. E a minha recompensa estabelecerá um sistema de recompensas para dar a cada homem de acordo com a sua consistência. Recompense-se. Senhoras, isso não significa que vocês devam comprar um sapato novo para usar nos pés. Eu sabia. Era isso que alguns de vocês estavam pensando. Sim, todos nós somos afetados pelos mesmos sentimentos de fraqueza. Eu sabia, meus amigos. Vamos encerrar. Cristo foi um trabalhador constante. Eu encerro. I close. Ao longo de sua vida na terra, Jesus era um homem, o quê? Um homem sincero. Qual a próxima frase? Trabalhador constante. Ele tinha grandes expectativas, portanto ele tentou muito. E qual o principal orientador de Cristo que o tornava constante? João 9,4. É necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, pois chega a noite em que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum menino, nenhuma menina pode trabalhar. Precisamos ser constantes. No boy, no girl can work. We must be consistent. Alguns em minha esquerda e em minha direita, que sistema de recompensas você estabelecerá? Que sistema de recompensas você estabeleceria? Que sistema de recompensas você irá estabelecer? E aqui está o meu ponto. Você não receberá a recompensa a menos que tenha sido constante. Não se engane e mude a recompensa, amém? Algo que você espera ansiosamente, porque é um princípio de salvação. Because it's a principle of salvation. Porque você é consistente, porque você está procurando o quê? O que você está procurando? A recompensa. Estão vendo, meus amigos? Portanto, estabeleça recompensas diárias, pois vocês buscam a recompensa celestial e eterna do último dia, a vida eterna. Meus amigos, Deus falou ao seu coração hoje, a segunda mensagem de 2026, bem menos sermão. Queremos mais ensino. Assim, jovens e adultos podem estar preparados para a segunda vinda de Jesus.